Fala moçada, aula 24 na Química B, combustíveis é o nosso encontro. Na verdade, na aula de número 23, a gente começou a fazer essa abordagem dos combustíveis, né? Não era o título da aula, o título da aula era petróleo, mas a gente já começou a debater a ideia dos combustíveis. Agora, classicamente, a gente vai fazer uma abordagem em cima disso, tá? Não se encerra na aula 24, a aula 25 também vai fazer uma abordagem em cima de combustíveis parte 2, tá? O grande foco na aula 23 foi a questão do petróleo, e você lembra muito bem que o petróleo ele trabalha na questão do refino com a destilação fracionada, e a partir desse processo, desse importante processo de separação de misturas, nós podemos tirar importantes combustíveis, né? A maior parte do petróleo utilizado, ele simplesmente é queimado, né? Ele vai ser usado como combustível. São pouquíssimas as frações que são usadas para a indústria de transformação, por exemplo, a indústria petroquímica. Citamos na nossa aula 23 a questão da nafta, tá? Uma fração é muito importante, a gente debateu ela na aula anterior, que é a questão da gasolina. Lembrar que é uma mistura de hidrocarbonetos, lembrar que é naquela fração ali, ó, de 5 a 10, de 5 a 12 carbonos, lembrar que o tipo de cadeia interfere na qualidade da combustão, o que nós chamamos de índice de octanagem, a resistência à combustão por compressão. As cadeias ramificadas têm uma combustão melhor aproveitada. E o que mais que nós podemos trazer como importante combustível é o óleo diesel, tá? O óleo diesel também é uma fração de hidrocarbonetos, aproximadamente aí de 12 a 20, né? 11 a 22 carbonos, é mais ou menos nessa relação, é uma cadeia carbônica maior. E o que eu gostaria que você lembrasse na questão do óleo diesel, você pode anotar em letras garrafais agora, é que o óleo diesel ele tem um teor de enxofre maior. Tá? Por isso é uma grande preocupação com a chamada dessulfurização dos combustíveis fósseis, especialmente do diesel. Né? Se a gente for pegar lá nos anos 80, a quantidade em partes por milhão de enxofre no óleo diesel era gigantesca. Hoje a gente tem regulamentações que cuidam para que esse óleo diesel não extrapole 50 ppm, né? O que eles chamam de S50, 50 ppm. E há, inclusive, regulamentações para que se baixe isso, inclusive para ser um S10, 10 partes por milhão, S10. Outro detalhe que é importante frisar é que podemos adicionar nesse combustível fóssil uma matriz renovável. Podemos fazer adições de algo chamado biodiesel. Tá? Por exemplo, B5, B10, o que significa essas terminologias? Que nós podemos adicionar 5% do biodiesel no diesel. Tá? Se for um B10, adicionamos 10% do biodiesel no diesel. Tá? Então o biodiesel é um combustível renovável. O que seria o biodiesel são cenas de próximos capítulos. Lá na frente a gente vai abordar. A única coisa que eu queria que você analisasse hoje é a composição do diesel tradicional, o diesel de petróleo, que é uma fração aí de 12 a 20, de 11 a 22 carbonos, tem essas pequenas nuances, e o biodiesel não interessando ainda quem ele é, mas lembrar que, obviamente, essa é uma fonte renovável, uma fonte alternativa de energia. Legal? Feito este comentário, obviamente que eu quero debater com você a grande estrela dessa aula em termos de combustível, que é o etanol. O etanol é um dos combustíveis que mais cai no vestibular. Já te adianto, 3 o vestibular ama de paixão. Quem são eles? A gasolina, como medalha de bronze, o etanol como medalha de prata, e a medalha de ouro você já anota aí no teu material aí, ó. Você já anota porque ele vai aparecer na próxima aula, ele vai aparecer na aula 25. É o metano, porque o metano pode cair como gás natural, como a temática de biogás. Então, esses 3 combustíveis, o metano, o etanol e a gasolina, são os que mais aparecem nas provas de vestibular. Então vamos dar um olhar bem especial para o etanol e debater as formas de obtenção do etanol. Tá? Eu coloquei
3 formas. Já te adianto que a gente vai dar uma ênfase bem legal para esse último aqui, porque é o principal método de obtenção do Brasil, tá? Que seria a fermentação dos carboidratos. Então, vamos trabalhar essa ideia do etanol. Vamos falar um pouquinho de reações, então. Vamos trazer ele aqui para nós. Etanol. Tá aqui, ó. O primeiro processo que aparece, então, é a chamada redução do etanol, a redução do acetaldeído, tá? O que acontece? Eu vou pegar o etanol então aqui, bonitinho, e o que a gente vai fazer agora é usar, obviamente, um bom agente redutor, que a gente pode simbolizar com um H entre colchetes. Você está muito acostumado a perceber a ideia do agente oxidante, né? Que é o oxigênio entre colchetes, mas eu posso representar agora um agente redutor, um hidrogênio entre colchetes, e vou produzir o etanol. É o inverso do processo de oxidação, né? Um álcool primário oxida a aldeído. Então, um aldeído reduz a álcool primário. Legal? Esse é um processo de obtenção do etanol. Outro processo de obtenção de etanol é a hidratação do etileno. Cara, esse processo aqui é um processo interessante, tá? Esse processo é muito utilizado em países onde tem a indústria petroquímica avançada. Robinho, você está querendo me dizer que dá para produzir etanol a partir do petróleo? Sim, dá para produzir. Tá, Robinho, então se cair no vestibular que o etanol é um derivado do petróleo, eu vou marcar? Não, infeliz, aí você não marca. Por que você não marca? Porque para ser considerado um derivado do petróleo, a gente coloca que tem que ser diretamente retirado na destilação fracionada. O etanol não sai na torre de fracionamento, ele é um derivado indireto. Então por exemplo, olha só, o etileno, olha ele aqui, ó o etileno, e eu vou hidratá-lo, ó, mais água. Aí você conhece muito bem essa história. Alcenos são muito reativos, olha essa ligação pi, louca para ser rompida, ó. E nós vamos hidratar esse composto. Ao quebrar a ligação pi, vão abrir 2 valências, né? Um pouquinho de reação orgânica aí, ó. Abrem-se 2 valências e vai entrar quem? H e OH. Bacana a ideia. Olha quem que eu produzi? O etanol. Então, indústrias, repito, onde tem indústria petroquímica avançada ou não tem grandes áreas utilizáveis para agricultura, essa é uma saída para a produção do etanol. A hidratação do etileno. Legal? E, obviamente, que agora aparece o principal processo para a gente debater em questão de prova, né? O Enem curte pra caramba a gente relacionar a fermentação dos carboidratos. E essa reação você tem 2 chances para lembrar dela, para conseguir entender ela. Porque eu vou trabalhar ela hoje, claro, com você agora, nesse momento, mas a gente vai voltar a falar dessa reaçãozinha lá na parte de bioquímica, quando a gente for fazer a parte química da bioquímica, quando a gente for falar de carboidrato. Então, vai voltar a aparecer esse processo. Então, o que acontece nessa fermentação dos carboidratos? A gente vai pegar bonitinho a sacarose, tá? Matéria-prima para nós aqui, né, no Brasil, especialmente o açúcar da cana. Então a sacarose, e olha só, mais água. Então a água vai quebrar essa molécula e a gente vai ter a formação de uma mistura glicose mais frutose. Claro que tem uma ação enzimática importante, né? Existe uma enzima aqui chamada de invertase, ok? Que aí ajuda a promover essa quebra pela água, a chamada hidrólise. Essa equação aqui, ó, eu acabei de mostrar para você, é uma
hidrólise. Então, na verdade, o processo que é chamado de fermentação dos carboidratos, ele começa com a hidrólise da sacarose. Então, a sac quebra e forma a glic e forma a frute, que apesar de terem a mesma fórmula molecular, são estruturas diferentes, né? Lá na aula de carboidratos a gente vai debater isso, mas só para te adiantar, dar um spoilerzinho de leve, né? Isso aqui é um poliálcool aldeído, isso aqui é um poliálcool cetona. Então, na verdade, a glicose e a frutose são isômeros de função, apresentam isomeria funcional. Legal? Um outro detalhe importante é que esse nome invertase, ele vem dessa mistura, do nome dessa mistura, glic frute. Não sei se você já viu falar, recebe o nome de açúcar invertido. Tá? Muito utilizado aí na indústria de guloseimas aí, ó. Ok? Chocolates, balas, bolachas recheadas, para intensificar o sabor adocicado, se usa essa mistura glicose e frutose. Outra curiosidade é que o nome açúcar invertido, né, ele vem dessa relação de que a sacarose apresenta atividade óptica e tem um desvio do plano de luz polarizada. E a glic com a frute, essa mistura, ela também, obviamente, ela tem atividade óptica, mas ela tem um desvio antagônico em relação ao desvio da sacarose. Então, por isso o nome de açúcar invertido, a inversão do plano de luz polarizada. E aí a invertase, a enzima, acabou recebendo esse nome também. Bacana? Então, essa é a primeira etapa do processo. A segunda etapa, vamos pegar a glicose agora, tá? Vamos pegar a glic. E essa glicose vai sofrer ação enzimática de novo. Tem uma tal de zimase. Zimase. E aí, olha só. Etanol e CO2. Pô, Robinho, por que não foi pego a frutose? Cara, poderia ser pego a frutose, só que a capacidade fermentativa da glicose é maior. Então, é nesse segundo momento que a gente tem o que nós chamamos de fermentação propriamente dita, que vai ser uma fermentação alcoólica. Tá? Então, apesar do processo como um todo a gente chamar de fermentação, é importante frisar que nós temos o quê? Duas etapas acontecendo, tá? Em duas etapas do processo. Na primeira etapa eu tenho o quê? Uma hidrólise e na segunda etapa a fermentação propriamente dita. Eu repito que não tem problema se você pegasse a frute aqui. É que a glicose tem uma capacidade fermentativa mais interessante. Ok? Claro que esse etanol, ele não sai aqui puro esse material. Aqui tá tipo a reação padrão, tá? Mas esse material, ele é retirado com o nome de mosto. Mosto fermentado. Isso aqui tem um teor alcoólico ainda muito baixo. Tá? O teor de 5% de etanol, 8, 10, 12%. O teor alcoólico é muito baixo. Eu preciso o quê? Aumentar o teor alcoólico. E aí vem um processo bem interessante, tem um fluxograma bem legal, para a gente debater essa ideia da produção do etanol. Então vamos começar o processo lá com a moagem da cana. Então esse fluxograma aqui, acho que ele é interessante, ele é bem resumidinho e ele consegue dar um posicionamento bem legal para a gente. Então, tudo começa com a moagem da cana. Então quando a gente moe a cana, a gente vai gerar a garapa. Caldinho de cana, delicioso, refrescante, maravilhoso. Tá? Então tá aqui o caldinho de cana. O que a gente faz na próxima etapa? A gente vai produzir o melaço. O que é produzir o melaço? A gente quer aumentar o teor sacarídico. Quer aumentar o teor de material sacarídico. Então o que a gente faz? A gente aquece esse caldo de cana 100, 105, 108, 110 graus. E o que acontece? Os componentes mais voláteis
vão sair. Então a gente vai ter um material mais concentrado. Então essa é a diferença do melaço para a garapa. Aqui eu tenho uma maior concentração de açúcar. E quando eu produzo melaço, aí eu posso escolher dois caminhos. Ou a gente vai para o caminho do lado direito, que é produzir o açúcar propriamente dito. Então seria o que? A gente purificar, a gente cristalizar esse material, aí vai ter lá o açúcar escuro, né? Açúcar mascavo, demerara, ou açúcar comum refinado. Então a gente vai o que? Vai cristalizar esse material. Ou a gente vai cair aqui para o lado esquerdo, que é onde o vestibular gosta. É onde a gente vai produzir o etanol, a gente vai produzir o combustível. Tá? Então, obviamente, a partir do melaço eu posso produzir o açúcar propriamente dito, ou eu vou escolher esse caminho aqui, ó, que é o caminho para produzir o etanol. E aí começa aqui com a história da fermentação, que foram essas reações que a gente debateu agora. A hidrólise e a fermentação alcoólica. Quando eu faço esse processo, eu vou obter o mosto fermentado. Só que dá uma olhada que está aqui, ó, destilação do mosto fermentado. Claro, porque a destilação ela vai aumentar o teor alcoólico. Então, eu tenho o mosto chamado de mosto fermentado. Muito bom. Aí esse mosto fermentado agora, ele vai passar por um processo de destilação. E ao passar por esse processo de destilação, vamos aumentar o teor alcoólico. Isso é muito fácil de lembrar, porque é só você fazer um link, por exemplo, quando a gente fala em bebidas fermentadas e bebidas destiladas. As bebidas fermentadas têm teor alcoólico mais baixo, né? Cerveja, vinho. Né? Já as bebidas destiladas, né? O whisky, conhaque, essas bebidas todas têm o quê? Passam por um processo de destilação, que é um processo o quê? De aumento de teor alcoólico. Então, quando a gente faz destilação, que a gente vai aumentar o teor. E a gente vai poder chegar até o etanol 96%. 96 graus GL. Perceba que aqui, ó, quando eu faço a destilação, eu vou até o 96. Claro que eu posso produzir etanol 30, etanol 50, ou um etanol que está na moda aí agora, né? Em época de pandemia, que é o etanol 70. Então, eu vou destilando, eu vou aumentando esse teor alcoólico. Mas eu consigo chegar no máximo até 96. Por que o máximo é 96? Porque dá uma olhada. A destilação, e essa informação é muito importante, a destilação, ela trabalha com diferença no ponto de ebulição. Ou seja, o material mais volátil sai primeiro. Só que esse etanol 96, e aí vale uma ressalva importante, né? Esse etanol 96, ele é o que nós chamamos de mistura azeotrópica. Caraca, meu, isso aqui era a aula 4 da Química B. Lá no início, aula 4. Ele é uma mistura azeotrópica. E o que são misturas azeotrópicas? São misturas que apresentam ponto de ebulição constante. Então, como é que eu vou conseguir separar, né, tirar esses 4% de água, se a mistura tem ponto de ebulição constante? E o princípio da destilação está aqui, ó. É os materiais apresentarem diferenças no ponto de ebulição. Tá? Então, por isso que o máximo que eu consigo obter é o etanol 96. Pô, Robinho, mas eu já ouvi falar em etanol anidro. Robinho, o etanol anidro não seria o etanol 100%? Então é uma mentira isso aqui? Não, não é uma mentira. Eu posso obter sim o etanol anidro, só que aí eu não consigo a partir da destilação. Eu posso retirar esses 4%. Então eu vou produzir, por exemplo, tem aqui o etanol 96, só que agora para tirar esses 4% de água, eu preciso usar o quê? Um agente desidratante.
Por exemplo, cal virgem. Quando a gente vai usar um agente desidratante, ó, vem para cá, ó. Essa cal virgem reage com água. E aqui novamente entra no campo de uma reação que você conhece. Isso aqui é um óxido básico, reage com água, forma cal hidratada, também chamada de cal apagada, também chamada de cal extinta. E esse material vai o quê? Vai precipitar. Aí basta você o quê? Filtrar o material e você consegue obter o chamado etanol anidro. Tá? Alguns termos que pode aparecer em prova então. Etanol anidro é o álcool, é o etanol 100%. Etanol hidratado, que é a mistura etanol e água, aí vai depender da porcentagem, né? Eu posso ter o etanol 96, que é muito cobrado por ser mistura azeotrópica, e obviamente, volto a frisar, a gente está aí, né, em épocas de pandemia, então vocês falam muito do etanol 70. O etanol 70 não é mistura azeotrópica. E um outro termo que pode aparecer é etanol, álcool desnaturado. Álcool desnaturado. O que seria o álcool desnaturado? É adicionar substâncias, tá? Geralmente substâncias que deixam mau cheiro ao etanol. Por que isso? Para se evitar que o etanol combustível seja destinado à produção de bebidas alcoólicas. Tá, Rubinho, mas não é tudo etanol? Qual que é o problema? Taxação de imposto. O imposto cobrado sobre o etanol nas bebidas alcoólicas é muito maior que do etanol combustível. Por que isso? É feita toda uma temática, né, da questão de saúde pública, né, de quanto, por exemplo, o Estado vai ter que gastar para combater, por exemplo, doenças, males que venham a ser gerados a partir das bebidas. Tá? Então é por isso que é produzido muitas vezes esse álcool desnaturado, tá? Para que impeça esse álcool, que daí vai ser utilizado provavelmente nos combustíveis, para se impedir que esse etanol seja destinado à produção de bebida alcoólica. Bacana? Bem simples essa relação. Então, um bom resumo, isso aqui seria crucial, né? A parte de bom entendimento da questão da produção do etanol. Legal? Boa? Muito, muito bom. Graduação alcoólica, que é para fazer um link, né, com a questão principalmente da parte de soluções, tá? Graduação alcoólica está relacionada com as questões de título, tá? Então tem duas formas disso cair para você em prova. Um teor que é bem conhecido, que é o teor Gay-Lussac, Graus-GL. O que é o Graus-GL? ml, perdão, quantidade em ml de álcool para cada 100 ml de solução alcoólica. O que é importante frisar? Tu não pode usar Graus-GL para uma solução aquosa. Uma solução aquosa de cloreto de sódio. Tá? Trabalhar com a ideia de Graus-GL para debater um cálculo no soro fisiológico. Não. A ideia de Graus-GL é estritamente o quê? Para bebidas, para a questão de soluções alcoólicas. Por exemplo, em bebidas alcoólicas é muito comum, às vezes, você encontrar, por exemplo, lá, 5 Graus-GL. O que significa isso? Que a cada 100 ml da minha bebida, a cada 100 ml da cerveja, 5 ml são álcool. Tá? Então, Graus-GL é um título volumétrico. É uma relação volume-volume, mas não esqueça, solução alcoólica. E aí eu tenho também o teor de álcool, o grau e NPM. Grau e NPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Isso trabalha um título ponderal, é gramas de álcool para 100 gramas de solução alcoólica. Tá? Então, Gay-Lussac é um título volumétrico e NPM é um título ponderal. Legal essa relação? Muito bom. E para citar a questão do metanol, o metanol é um composto extremamente tóxico
E você não precisa decorar essas reações do metanol. O que eu só queria que você lembrasse é que existem dois processos para se obter o metanol. Um que é a partir do carvão e outro que é a partir do petróleo. Processo carboquímico e petroquímico. O processo carboquímico existe em duas etapas. Primeiro você coloca lá o carvão para reagir com água, forma o CO e esse CO reagir com gás de hidrogênio e produz o metanol. Tá? O processo petroquímico é a partir do metano. Tá? Então o metano, na destilação fracionada, ele não sai lá em grande quantidade, né? O metano é um combustível bem importante, muito importante. Tá? Mas quando você encontra uma jazida petrolífera, você automaticamente encontra um bolsão de gás natural. Então é ali que está o foco do metano. Esse metano da destilação fracionada muitas vezes é utilizado para a produção, para a obtenção do metanol. Legal? E para identificar e fechar essa partezinha de combustíveis, tá? Vamos relacionar no nosso momentinho de atenção. Eu queria relacionar com você a determinação do teor de álcool na gasolina. Bom, que o etanol interage com a água e a gasolina, isso não tem erro, porque já foi debatido, inclusive na Química A debatemos isso, na parte de solubilidade dos compostos orgânicos, para ser mais preciso, na aula de número 22. Se você esqueceu, dá um toquezinho lá, a gente vai comentar dessa relaçãozinha importante. Então eu tenho aqui, por exemplo, o etanol, tá aqui. E aí a gasolina, você sabe muito bem que é uma mistura de hidrocarbonetos, vamos representar assim, e aqui está a água, ok? Você sabe muito bem que essa parte, a cadeia carbônica, a parte alifática da cadeia, interage aqui por uma coisa chamada de polo induzido, forças de London, ok? E essa parte aqui, e essa partezinha da hidroxila do grupo funcional, tá aqui, ó, interage com a água através das ligações de hidrogênio, que são interações muito, muito intensas. Então, o que acontece? O que a gente vai colocar agora? Como é que é feita a análise do cálculo? Olha como é simples. Pegamos, por exemplo, 50 ml de cada um. 50 ml, por exemplo, de gasolina. Vou colocar aqui 50 ml de gasolina e 50 ml de água. Você sabe que, obviamente, eles não vão se misturar, eles são immiscíveis. 50 ml de água aqui embaixo, 50 ml de gasolina. Obviamente, a gasolina em cima, por quê? Porque a gasolina tem densidade menor. Só que o que a gente não pode esquecer? Que aqui na gasolina existe álcool também. Porque na gasolina comercial tem etanol, ok? Até mesmo para aumentar a questão da octanagem, baratear o preço da gasolina também, então é adicionado o etanol. Então o que a gente faz? A gente fecha isso aqui agora e agita. E dá uma olhada na figurinha que vai aparecer. Eu tenho agora 61 ml na fase aquosa. 61 ml. Por que será 61 ml? Como é que pode ter aumentado? É porque, na verdade, onde está a mágica? O álcool que outrora estava na gasolina, o álcool migrou para onde? O álcool migrou para a fase aquosa. Então, na verdade, eu não tenho mais 50 aqui, né? Eu tenho agora 61 ml. Aqui eu vou ter quanto?
39 ml. E eu acabei descobrindo o quê? Que na verdade nós temos o quê? 11 ml de álcool. Bacana? Ou seja, em 50 ml de gasolina, eu tenho 11 ml de álcool. Se a gente for trabalhar em porcentagem, eu vou ter quanto? 22%. 50 está para 11, então 100 está para X, né? Se a gente fosse pensar numa regrinha de 3, né? 50 ml está aqui para 11 ml. Então, se eu for pegar em 100 ml aqui, ó, vou dobrar. Eu vou ter quanto? 22 ml. Então, eu vou ter a ideia de 22%. Por quê? Mesmo que o álcool migra da gasolina para a água, aí tem a ver com as forças intermoleculares, lembram? As ligações de hidrogênio são o quê? Mais intensas que os dipolos induzidos. Beleza? Vou ficando por aqui. Sucesso nos teus estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.